Olá, aqui estou eu mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro do Rodolfo Caligares, A Vida em Família. E o capítulo de hoje é a necessidade de comunicação. E de fato, comunicar é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. A gente sempre tem algo para dizer e algo para ouvir. E eu me lembro aqui de um comunicador do passado, lá do século XX, muito famoso, que ele dizia o seguinte: quem não se comunica se trumbica. E é uma verdade. Quando eu não sou capaz de expor o meu pensamento e o outro não é capaz também de expor o pensamento dele, a coisa se complica. E quando a gente fala que é uma via de mão dupla, eu preciso falar, o outro precisa falar, eu preciso ouvir e o outro precisa ouvir. Mas não é só uma questão passiva. Eu falo, ele ouve, ele fala e eu ouço. Não, é preciso que a gente, porque isso não é comunicação. Na comunicação verdadeira, eu vou elaborar o que o outro está falando para mim, porque senão fica uma coisa mecânica. Na verdadeira comunicação, eu vou ouvir o que o outro tem a dizer, vou pensar, vou amadurecer os pontos de vista do outro e vou responder, né? Vou até para tirar dúvida, será que eu entendi direito o que o outro falou para mim? Porque muitas vezes o que acontece? E isso é uma coisa bem do cotidiano. A gente acha que entendeu o que o outro falou, mas na verdade a gente não entendeu. Vocês já repararam como é comum as pessoas falarem assim, mas não foi isso que eu disse? Né? É muito comum. Por quê? Porque a gente vai tirando conclusões a partir do nosso entendimento. Por isso que na comunicação é importante até que a gente cheque se aquilo que eu entendi foi de fato o que o outro quis me dizer. Da mesma forma, eu dar espaço para que o outro diga o que ele entendeu do que eu de fato falei para ele. Então, dar esse espaço, você entendeu o que eu falei? E permitir que o outro explique o que eu falei. E não ficar brabo se o outro não entendeu. Repetir, falar outra vez, olha, não foi bem isso, então assim, assim, assim. Isso é se comunicar. E o Rodolfo Caligares, ele diz que no casamento, a comunicação é um fator imprescindível à preservação da felicidade conjugal. Porque na comunicação vai haver o quê? O diálogo. Diálogo é o quê? Um fala, o outro ouve. Né? É esse ping-pong que eu estou falando aqui. Né? Da gente ir ouvindo, falando, tirando dúvida, repetindo. É diálogo. Isso é dialogar. Mas ele diz o seguinte, que lamentavelmente, essa comunicação, ela é relativamente fácil, enquanto os cônjuges não estão vivendo sob o mesmo teto. Então, enquanto são namorados, enquanto são noivos, eles conversam e encontram assunto para trocarem. Mas, depois de casados, né, ou de que assumem uma vida em comum, esse espaço do diálogo vai diminuindo cada vez mais. E ele fala que isso é um problema, é um problemaço, né? E que nós devemos, na medida do possível, sempre encontrar motivos para conversar. É um filme que assistiu, isso é o que estou falando, tá, gente? Não é o Caligares, mas eu estou interpretando a fala dele. E, de preferência, algo que a gente encontre em comum, para que a nossa conversa flua, né, de uma maneira mais tranquila. Mas se não for algo em comum, que pelo menos a gente encontre o espaço para discordar sem brigar. Né? Ou se divergir, né? Não concordo com a opinião do outro, mas eu não preciso ficar inimiga do outro porque eu não concordo com ele. Porque, na verdade, a discordância dá colorido às nossas vidas. E se nós entendermos
que quando eu discordo de alguém, eu vou ouvir a opinião do outro, na verdade eu vou estar crescendo com aquela divergência, que não é briga, é divergência. Então eu vou pensar, poxa, sabe que ele ou ela tem um ponto aí que eu preciso considerar. E eu vou crescendo com as diferenças de opinião. É uma ilusão eu achar que eu só posso me relacionar bem com quem concorda com tudo comigo. Isso não é verdade. Na verdade, eu vou me relacionar bem, devo me relacionar bem com as pessoas que não pensam como eu. Não quer dizer que eu não vou discordar de tudo com aquela pessoa, não é isso. Mas as diferenças de opinião fazem com que a gente cresça, a gente amplie o nosso entendimento, o nosso universo, né? Então é bem importante. Bom, aí o Caligares fala ainda que uma das coisas que acontecem muito com os casais, quando eles enveredam por essa vertente de não conversarem, é que a conversa deixa de ser realmente um diálogo para ser um monólogo. Então, as pessoas falam sim, não, talvez, quer dizer, fica uma falsa conversação e que no final acaba por magoar as pessoas. Bom, aí ele toca o texto e ele vai dizer o seguinte, que muito importante quando a gente está tentando fazer absorver, né, essa capacidade de diálogo, é que a gente não enverede também para que o diálogo se transforme em críticas permanentes. Então eu só vou conversar com o outro para criticá-lo, porque isso magoa, fere, não é legal, nem para a mulher e nem para o homem. E depois ela diz o seguinte, mas será que a gente não pode criticar o outro? E ele vai dizer assim, quer ver? É claro que sim, e é até um dever imposto pela caridade, mas de outro jeito aplicando a psicologia. Porque olha só, quando eu critico, e aqui eu vou abrir um parênteses para o meu entendimento de criticar. Criticar é falar daquilo que é tentar olhar um problema sobre vários pontos de vista, principalmente 2 pontos de vista, né? O ponto de vista A e o ponto de vista B. Então, quando isso é criticar, né? E, portanto, ele fala que criticar, dentro desse conceito, é até um impositivo da caridade. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu vou estar ajudando o meu companheiro ou companheira a enxergar a vida sob diversos prismas. Ou seja, ele vai se enriquecer e eu também vou me enriquecer vendo os pontos de vista dele. Quer dizer, na crítica, eu vou sempre buscar ampliar o meu entendimento sobre um determinado assunto. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses. Hoje em dia, está tão complicado isso, né? Se fala muito em polarização. Ou você pensa como eu, ou nós ficamos de mal. Não é assim que está acontecendo? Eu só sou sua amiga ou seu amigo se você pensar como eu. Se você não pensar como eu, tchau. É a tal da polarização. Bom, aí o Caligares continua. Os ataques frontais, quer dizer, você bate de frente com o outro, e as comparações deprimentes, o que é isso? Quando eu comparo a pessoa, fico comparando a pessoa o tempo todo com uma outra pessoa que eu admiro. Isso faz com que o meu companheiro ou companheira se sinta inferiorizado. Então ele vai dizer, ainda mais em presença de outro, se eu vou fazer uma crítica para alguém, eu devo evitar o máximo possível fazer essa crítica na frente de alguém, porque eu humilho, né, o meu companheiro ou a minha companheira fazendo isso. Ele continua finalizando dizendo o seguinte, só servem para envenenar o espírito, provocar revolta e destruir
afetos. Quantas mágoas crescem por causa disso? Porque eu expus o meu companheiro na frente de uma pessoa. O problema é nosso, é entre nós que nós devemos resolver. Não é trazendo ou levando a minha problemática para, nem que seja o melhor amigo. Ele é amigo, né? Eu vou resolver o meu problema com o meu marido ou com a minha esposa. E o Caligares termina assim: é difícil, dificílimo, saber se não aceito, ser reprovado a todo instante e conservar o amor por quem nos maltrata assim. Quer dizer, o amor, ele precisa ser cultivado, gente. E se eu estou sempre criticando, se eu estou sempre mostrando para o outro que eu não gosto dele, e principalmente, né, deixando isso claro, expondo essa criatura na frente de outras pessoas, esse amor vai esfriando. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente se casa, quando a gente se une numa relação matrimonial. Então tá aí o texto do Caligares, e ele termina citando uma frase do Chico Xavier, do livro do André Luiz, Nosso Lar, capítulo 20. Ele diz assim: o sublime amor do altar doméstico, ainda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Perdem o gosto de conversar entre si. Olha só. Então, agora, esse gosto, a gente precisa cultivar, né? Sentiu que esfriou, sentiu que não quer conversar por alguma razão, vamos verificar o que está acontecendo. É por cansaço? É porque não tem mais o que conversar um com o outro? É porque aquilo morreu? Aquela chama morreu? Então, vamos tentar reviver aquilo que lá no passado foi tão prazeroso para nós. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.